Muito bem, meus amigos, bom dia a todos, Deus abençoe a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário aí que você está assistindo esse vídeo. Pessoal, o tema desse nosso vídeo é sobre qual é o melhor livro sobre educação financeira do mundo. Qual seria o melhor livro que tem princípios que vai levar você à prosperidade através da educação financeira, através de ensinamentos. Pessoal, esse livro é a Bíblia Sagrada. Por que esse livro é a Bíblia Sagrada? Existem princípios, a Bíblia Sagrada de Gênesis e Apocalipse, ela ensina princípios sobre a educação financeira, sobre economia, sobre administração, como nunca qualquer outro livro ensinou no mundo, entendeu? Nunca houve nem antes e nem depois. É a Bíblia Sagrada, onde contém a palavra de Deus. Por exemplo, vamos começar pelo Velho Testamento, né? No Velho Testamento, desde o início, nós vemos a organização do Senhor Deus, né? Na criação dos céus, da terra, das águas, dos mares, dos peixes, né? Você vê que ele criou tudo de uma forma organizada para a prosperidade dos homens. Os peixes para a alimentação dos homens, as árvores frutíferas para a alimentação do homem, né? As árvores, os frutos das árvores, tudo de forma organizada. Colocou o homem sob administrador, né? A Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, né? E criou o Senhor Deus o homem à sua imagem e semelhança, né? A imagem e semelhança de Deus criou, né? Deus criou o homem à imagem e à sua semelhança, né? E ele colocou o homem para dominar, ele diz, ide e dominai, né? Sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre os animais da terra, né? Então ele criou o homem para dominar, para administrar, né? Para administrar. Então, desde o princípio, ele criou o homem como administrador. O homem que perdeu essa posição de liderança e de administrador por causa do pecado, do erro, né? Mas o homem, por natureza, foi criado para administrar. Então você vê a importância dos ensinamentos bíblicos aí sobre a educação financeira, sobre a administração, sobre os investimentos, né? Já mais para frente, no livro de Gênesis, nós temos aí o reinado aí do governador José do Egito, né? Que Deus levantou no meio dos filhos de Jacó, né? José, e colocou ele sobre o segundo homem mais forte do Egito, né? Abaixo apenas do faraó, né? E Deus deu sabedoria a José, e ele nos ensina um princípio básico aí da administração financeira, que é o princípio da economia, né? José, ele prevendo que haveria 7 anos de fome, de miséria e escassez, ele se antecipou e organizou em todo o reino do Egito que todo o reino do Egito guardasse 20% aí da sua colheita durante os 7 anos de fartura. José do Egito, ele se preparou, organizou todo o reino do Egito para guardar aí 20% da grande colheita aí para os 7 anos de fome. Então ele nos ensina que é o princípio da poupança. Você tem que ter uma reserva, você tem que fazer uma reserva, uma poupança, né? Tanto para futuros investimentos como para crises financeiras, dificuldades, né? A questão da reserva de emergência. Então a importância de você aprender aí a poupar dinheiro aí é ensinado na Bíblia, no livro da Bíblia aí, onde falamos no livro de Gênesis, falando sobre o governador José do Egito, né? Que foi um dos maiores administradores do mundo à sua época, fazendo o Egito se tornar a grande potência mundial da época, o grande líder mundial da época, econômico da época, através da administração de José do Egito. Ele administrava muito bem os bens que Deus lhe concedeu às mãos, guardava 20%, no mínimo 20% aí dos seus ganhos, do trigo, das suas farturas, das suas riquezas, ele guardou aí para os anos da fome que viria futuramente, né? Então veja a importância de você atender esse princípio bíblico aí da poupança, de você poupar aí 20% aí dos seus ganhos. Mais para frente nós temos, por exemplo, o reinado do rei Davi, o reinado de Salomão, né? E a importância dele de administrar bem aí os seus bens, né? Por exemplo, temos o reinado de Salomão. Salomão foi um grande administrador. A importância das várias fontes de renda, né? Salomão, ele trabalhava durante o seu reinado com vários reinos, acumulava riquezas, administrava os seus bens, e ele
tinha essa mentalidade da importância de você ter várias fontes de renda, né? A importância de você não colocar os seus ovos somente numa cesta. Salomão trabalhava com o rei Irão, ele trabalhava também com o faraó do Egito, comprava cavalos do faraó do Egito, comprava madeira do rei Irão, ele recebia, vendia seus produtos, recebia o pagamento em ouro, prata. Tanto é que a Bíblia diz que nos dias de Salomão, prata e ouro em Jerusalém, prata era igual pedra, e ouro até as canecas, as talheres eram de ouro. Então vejamos a importância aí de conhecermos aí esses princípios bíblicos, as histórias bíblicas aí. Também temos o pai da fé, o nosso pai da fé, Abraão, que foi um grande administrador. Pessoal, a lição de Abraão é sobre o empreendedorismo. Você pode entender que Abraão, ele não aceitou ninguém ser o seu chefe. Abraão não aceitou ter o seu patrão, ninguém ser o seu chefe. Ele era o seu próprio chefe, entendeu? Ele administrava os seus rebanhos, foi um grande administrador. Tanto é que, primeiramente, ele focava na sua vida espiritual, mas ele era um grande administrador. Ele foi para o deserto, ele prosperava, nas campinas ele prosperava, todo lugar onde ele colocava as mãos, ele prosperava. Foi um grande comprador de terras. Abraão foi um grande comprador de terras aí. Então vemos a importância aí de investirmos em terras, investirmos em ativos financeiros, no caso Abraão investia em rebanhos, né? Então vejamos, temos essa grande lição aí do nosso pai da fé, Abraão, né? Sobre a administração financeira. Também passando na época do Êxodo, né? Sobre a administração também. Sobre Moisés, a administração de Moisés, quando os filhos de Israel saíram do Egito, na importância deles reivindicarem do rei de Faraó, né? Aí